Já estava aqui conosco no momento anterior. Hoje é um dia memorável. Hoje é um dia para ficar marcado na nossa mente, para ser lembrado anos a fio. Dia 22 de novembro será sempre o aniversário de vocês aqui, né? Uma semana muito especial. Na quinta-feira é um dia conhecido como Dia de Ações de Graças, Dia de Gratidão. Aquilo que começou na América do Norte há mais de 300 anos como Thanksgiving Day, se espalhou pelo mundo. Agradecer as bênçãos do Senhor pelas colheitas. E as colheitas que nós temos não são apenas colheitas do campo. Aqui nós vemos a colheita de vidas. Vocês são um fruto precioso que a graça do Senhor alcançou. Então, na semana que a gente vai sempre comemorar o Dia de Ações de Graças, vocês também provavelmente estarão comemorando o dia da organização da igreja. E eu queria deixar uma palavra para vocês, segundo as Escrituras, Romanos capítulo 1, versículos 1 a 6. Evangelho segundo Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 6. Romanos 1 a 6. A Bíblia diz assim nesta passagem: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Seja Deus servido nos abençoar enquanto meditamos nesta passagem. Deixa a sua Bíblia aberta, coisas muito significativas nesta passagem. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta mais importante que ele deixou, a carta mais densa, a carta que é uma enciclopédia teológica, a carta que fala da doutrina de todas as Sagradas Escrituras. Esta epístola aos Romanos, em alguns momentos da história, mudou a história. Quando Martinho Lutero, o monge agostiniano, que estava agoniado com o que via na igreja de práticas, de ritos, de coisas que ofendiam a glória de Deus, que não estavam na Bíblia Sagrada, ele agoniado que estava, foi estudar a Bíblia, e de repente ele estudou exatamente a carta aos Romanos, e logo no começo da carta, ele leu que a salvação é uma graça de Deus, e que o homem é justificado pela fé em Cristo. Mudou a história. A reforma do século XVI começou ali, foi comemorada no final do mês passado. Daqui 2 anos vai fazer 5 séculos do dia em que Martinho Lutero, por causa do estudo que ele fez de Romanos, ele inaugurou o movimento reformado, e nós somos filhos da reforma. E assim em muitas outras ocasiões. Foi uma carta fundamental. E logo no início, Paulo, dando o seu testemunho pessoal, ele disse que Deus o chamou para ser apóstolo, mas que Deus o separou para o Evangelho de Deus. Eu quero fazer uma afirmação categórica. Você não está aqui nesta hora e tem estado nesta igreja por causa dela, por causa da República, por causa desse lugar gostoso, por causa das pessoas que aqui estão, por causa do pastor Arthur, por causa da equipe que conduz a música, ou porque você tem alguma coisa para fazer aqui dentro. Você está aqui porque você foi separado para o Evangelho de Deus. Este Evangelho que alcançou o seu coração, que alcançou a sua mente, que capturou a sua existência e que transformou a sua vida. Esta é a razão de nós estarmos aqui no culto, dando graças a Deus, adorando o nome do Senhor em espírito e em verdade, porque o Evangelho, esta mensagem, conquistou o nosso coração, ficou uma bandeira na nossa alma,
somos mais de nós mesmos, somos do Senhor Jesus. E Paulo descreve este evangelho de uma maneira tão rica. Ele diz que este evangelho já estava sendo anunciado desde o Antigo Testamento. Nós não seguimos apenas o Novo Testamento, nós seguimos a palavra de Deus inteira. Por isso o reverendo Arthur começou lendo um texto do Velho Testamento. Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. E lá no Antigo Testamento, nós encontramos mensagem do Evangelho, promessas do Evangelho, anúncio profético do Evangelho. Estamos aí prestes a inaugurar mais uma comemoração natalina. Nós vamos ficar visitando textos do Velho Testamento que falam sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo, na condição em que veio, o Deus Emanuel, Deus conosco, que nasceu da Virgem, o Filho de Deus que nasceu nas condições mais humilhantes possíveis. Está lá no Antigo Testamento escrito isso. E Paulo diz: olha, as Escrituras sempre falaram desse Evangelho, só não viu que eu não quis. Só não entendeu quem estava com a mente fechada. Estava lá, para quem quisesse ver. Deus prometeu nas Sagradas Escrituras o seu Evangelho. E esse Evangelho tem a sua essência na pessoa do Filho de Deus. Nós até costumamos dizer que o Evangelho não é apenas uma mensagem. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o Filho de Deus. E ele diz: este Filho de Deus veio da descendência de Davi, humanamente falando, mas ele é o Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Nós anunciamos um Evangelho que afirma categoricamente: a morte não tem a última palavra. Todos nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos restaurou a sorte, o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos deu vida. De tal sorte que agora nós andamos em novidade de vida. Por quê? Porque o Filho de Deus ressuscitou. Ele é o primeiro fruto de todos os outros. Nós apenas acompanhamos o que aconteceu com Ele. Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele nos concedeu esta vida nova. E aí Ele nos constituiu o seu povo. E Ele nos deu a graça de sermos chamados povo do Senhor, igreja do Senhor, porque nós fomos separados para o Evangelho de Deus. Eu quero me deter nesta expressão inicial. Está explicado o texto para você, você relê ele, você vai ver tudo que eu disse até aqui, está bem claro aí. Mas esta expressão do começo, quando Paulo diz: eu fui separado para o Evangelho de Deus, e você vai dizer: eu também fui. Eu fui separado para servir a Deus, eu fui separado para amar a Deus, eu fui separado para pregar a palavra de Deus, eu fui separado para integrar a comunhão dos filhos de Deus, eu fui separado para o Evangelho de Deus. É uma palavra muito rica, é uma palavra muito expressiva, e que traz ao meu coração algumas lições muito preciosas. Quando você lê que você foi separado, primeiro de tudo você precisa entender que isso implica uma diferenciação. Você não é igual a todo mundo. Você não é o mesmo que todo mundo é. Tá? Nós vivemos num mundo que é cheio de costumes, de hábitos, de modas. Tá? A gente anda de um jeito X, que moda diz que é assim, essa cor é da moda, esse jeito de pentear o cabelo dessa moda. Eu estou na moda há muitos anos com o meu cabelo, cada vez mais na moda. Né? Pode crer. Meu cabelo eu giro assim, ele não sai do lugar, né? Eu penteio ele rapidamente, né? Sabe, não há mal nenhum a gente admirar certas coisas que estão em moda, certos costumes, certos hábitos. Não ofende a palavra de Deus, não é contra as Escrituras Sagradas, não tem problema. Mas o que você precisa entender é que você tem uma diferença. Você tem o que os outros não têm. Você tem o amor de Deus no seu coração. Foi implantada uma semente de nova vida em você. Você é uma nova criatura. E isso faz toda a diferença. Você pode usar a mesma roupa que qualquer pessoa usa. Você pode ir até os mesmos lugares que as pessoas vão. Mas você é diferente. Você foi separado. Diferenciação. E essa diferenciação você precisa mostrar. Você precisa revelar em tudo.
na maneira como você fala, na maneira como você se relaciona, na maneira como você decide as coisas na sua vida, a maneira como você, eu estou vendo aqui uma galera muito bonita, de gurizada, de moçada, você namora, na maneira como você trata os assuntos familiares, tem pais, tem mães, tem já gente mais vivida, como é que você se relaciona com os filhos, e vocês filhos, como é que vocês se relacionam com os pais? Vocês não fazem isso como qualquer pessoa, porque a palavra de Deus instrui o modo como nós devemos conviver, como nós devemos educar os filhos, como nós devemos respeitar os pais, como nós devemos conviver com as pessoas que queremos também, que temos um afeto especial, que temos um romantismo tão rico. Diferenciação. Você foi separado para o Evangelho de Deus. Você não é qualquer um, não. Você não é qualquer pessoa, não. Você é muito especial para Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, porque você é muito especial para Deus. Você não é melhor que ninguém, não. Pense isso, não. Eu sou mais. Eu sou o tal, não. Você é um perdido pecador que Jesus buscou, que Jesus resgatou. Mas isso faz de você uma pessoa diferente. Diferenciação. Primeira palavra que eu quero que você veja. Você foi separado para o Evangelho, você é distinto. Você é uma pessoa distinta. Você é uma pessoa diferente. Você tem uma diferenciação a mostrar. A segunda coisa que esta palavra separado para o Evangelho traz ao meu coração é que você deve se apresentar como sendo exclusivo do Senhor. Você não é de mais ninguém. Eu sou da mamãe, eu sou do papai, eu sou do meu amor. Num certo sentido está tudo bem, né? Nós somos dos nossos progenitores, nós somos dos nossos familiares, nós somos dos nossos pastores, nós somos das nossas ovelhas. Mas por exclusividade eu quero dizer o seguinte: o seu coração foi entregue ao Senhor Jesus e não pode ser entregue a mais ninguém. Ele pertence ao seu Salvador, que é a essência do Evangelho, que é a mensagem que você anuncia. Você é exclusivamente do Senhor. Isso é muito sério na palavra de Deus, e quando você a lê assim de ponta a ponta, você vê que foi aonde a humanidade foi pega, em rebeldia, em atrito e confronto com o Senhor. E é por isso que com tanta frequência se vê os profetas falando contra a idolatria. O que é idolatria? A idolatria é quando um homem, ao invés de adorar a Deus, adora um ídolo. Nós somos evangélicos. Evangélicos não, né? Nós somos presbiterianos. Você já conseguiu falar essa palavra direitinho? Hein? É bacana, né? Uma palavra complicada. O dia que a gente aprender a falar, pode fazer profissão de fé, porque o sujeito está afiado, né? Nós não temos imagens, nós não temos ídolos. Isso aqui não é um ídolo, não, né? É o pianinho, né? O pianinho de Natal. O pianinho da... Aí a gente, nós não temos. Temos santo. Não, santo tem um monte aqui. Nós somos santos, separados para o Senhor e separados para o Evangelho. Mas nós podemos nos equivocar com isso, porque temos um culto simples, singelo, não temos realmente aquilo que se configurou chamar de uma grande idolatria, mas nós podemos ter as pequenas idolatrias. Idolatria é quando a gente tira Deus do centro e coloca uma outra coisa. Idolatria é quando não é essa exclusividade para o Senhor. Nós somos de Deus, mas somos de mais alguma coisa. Nós pertencemos a Deus, mas buscamos outros interesses. Nós servimos a Deus conforme a palavra de Deus, mas também servimos conforme outras expressões religiosas, conforme outros livros religiosos. Exclusividade. Somos só do Senhor. Somos um povo do Senhor. Pedro, escrevendo na sua epístola, diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se não for assim, a gente não está levando a sério o que Paulo disse: separados para o Evangelho. Primeira coisa que eu disse é que ser separado significa diferenciação. Somos diferentes.
Segundo, exclusividade. Terceiro lugar, implica em ser uma referência. O que isso quer dizer? Ser uma referência. A gente costuma dizer que gente alta, como o presbítero Marcelo, vocês viram ver aqui na frente, quando ele ficou aqui em cima da plataforma, então a pessoa queria bater a cabeça no teto, né? É ponto de referência. Eu falei bem dele, vai falar mal. Que a pessoa está lá no meio de uma multidão, e aí tem um sujeito mais alto assim, ó, você está vendo aquele grandão ali? É o que está do lado dele. O sujeito é ponto de referência, né? Ser referência significa as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ele é um modelo, ele é um exemplo, ele é um padrão, ele é alguém que pode ser seguido, ele é alguém que vale a pena a gente olhar e aprender alguma coisa com ele. Quando Paulo diz: eu fui separado para o Evangelho, ele entendeu: eu de agora em diante não sou mais do mesmo, eu sou diferente, eu não sirvo outros interesses exclusivamente ao Evangelho, mas eu sei que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: eu quero ser como ele, eu quero seguir o mesmo Deus que ele segue, eu quero viver o mesmo tipo de vida que ele vive, porque é uma vida para Deus. Por isso não é de estranhar que Paulo, na Epístola aos Filipenses, diz assim: sede meus imitadores. Poxa, que sujeito arrogante, sujeito pretensioso. Não, mas ele completa: como eu sou de Cristo. Ele imitava Cristo, ele seguia Cristo, Cristo era o seu modelo, e agora ele pode se colocar, então: olhem para mim, eu estou seguindo a Cristo, vejam o que eu faço, eu estou fazendo o que Cristo faria. Eu estou palmilhando os meus passos conforme os passos de Jesus. Eu estou trilhando o caminho de Jesus. Pode me acompanhar, pode me seguir. Nós vamos, dentro de mais alguns instantes, ordenar e empossar, investir os oficiais que foram eleitos agora há pouco na Assembleia. Vocês são mais do que tudo modelo desse caminho. Vocês são referência para a igreja. A vida de vocês tem que espelhar o que o Evangelho requer. Os irmãos vão procurar vocês para não apenas orar, para receber uma mensagem, mas para olhar o modelo de vida que vocês têm e dizer: eu quero ser como aquele presbítero, eu quero ser como aquele diácono, eu quero ser como aquele pastor. É muito grave a responsabilidade de vocês, mas não é menos dos demais crentes, não é menor de cada um de vocês que professa a fé em Jesus. Que aonde vocês estiverem, na rua, na escola, no trabalho, na vizinhança, em casa, as pessoas têm que olhar para vocês e não ficar ouvindo às vezes um sermão interminável que você gostou, que o pastor pregou, pregar de novo, e não ver a sua vida como uma referência. Aquilo, ó, vira papo furado. É preciso entender que ser separado para o Evangelho vai exigir de nós ser uma referência. Distinção, exclusividade, referência. Mas eu quero terminar falando de mais duas coisinhas. Para você ser efetivamente alguém separado para o Evangelho, você precisa estar devidamente preparado. Olha, não é automático, não é uma coisa que acontece por osmose, não é uma coisa que você olha para o líder, para o pastor, para o seu jeito de ser, então automaticamente você também virou separado para o Evangelho. Daí o ministério da igreja, daí a importância do que a igreja faz, não apenas nas suas reuniões, nos seus cultos, nos seus eventos, não apenas quando existe um clima que a gente diria: puxa, é tão favorável para isso. A vida da igreja, a sua dinâmica, o seu jeito de ser, a maneira como você, aonde você estiver, está ali vivendo. O pastor, antes da própria Assembleia, estava orando pelos dons e ministérios que Deus tem dado a cada um de vocês, para que vocês exerçam aonde vocês forem. Isso exige preparação, estar sempre se preparando, a leitura e a meditação da palavra, a vida de oração,
a vida de serviço cristão. Por favor, não seja um crente apenas de banco de igreja, que senta, assiste as coisas acontecer e não se envolve. O serviço cristão demanda isso. Vou botar a mão na massa. Isso exige estar sempre sendo preparado, que você foi separado para o Evangelho. E por fim, assuma a sua missão. Nesta noite memorável, nesse dia marcante, vai ficar gravado na memória de cada um, vai ficar registrado nas atas da igreja. O dia da organização da igreja é o dia de cada um assumir a sua missão. E quando Paulo disse que eu fui separado para o Evangelho, ele entendeu: agora não sou de mim mesmo, pertenço ao Senhor que me deu a missão. Esta missão é anunciar a sua palavra. Esta missão é ir a todos os povos, a todas as nações, a todas as criaturas, na medida em que o Senhor me abrir caminho para levar esse mesmo Evangelho. A missão de Deus agora é a sua missão também. Que coisa fabulosa! O Deus que é missionário por essência, Ele nos convoca para ser missionário por Ele. O Deus que tem uma missão agora diz: a minha missão é tua. Como Ele fez com os patriarcas, como Ele fez com os profetas, como Ele fez com os apóstolos, Ele está fazendo com cada um de vocês. Está fazendo com o pastor da igreja, está fazendo com os presbíteros que vão ser possados a seguir, está fazendo com os diáconos com a mesma sorte, está fazendo com cada um de vocês, e dizendo: vocês foram separados para o Evangelho, então assumam a missão. Não sumam com a missão, assumam esta missão que pertence a vocês. Curva a sua fronte, eu quero orar nesse instante. Deus, assim como o apóstolo Paulo, nós tomamos para nós o seu testemunho e dizemos: fomos separados para o Evangelho. Este Evangelho cujo conteúdo, cuja mensagem, cuja consistência está tão evidenciada aqui, ó Pai. O Evangelho que tem no Filho de Deus o seu ponto central, focal. Este Evangelho que salva, que redime. É para esse Evangelho que somos separados. Dá-nos, ó Deus, vivê-lo a cada momento, a cada instante. E principalmente no ambiente, no seio desta igreja, para que aqui presida a tua santa, a tua bendita vontade. Agora, Deus, quando vamos encaminhar a ordenação e a posse dos oficiais eleitos, o Senhor nos dê a graça de poder participar deste ato com muita responsabilidade, naquilo que tange a eles que serão empossados, naquilo que tange a igreja que vai dar o seu companheirismo e ministério que eles nos ensinam. Em nome de Jesus. Amém.